Lucchesi, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem. Componentes do ato pedagógico. Avaliação da aprendizagem escolar. Professora Marilza Fantini, do curso Solidário da cidade de Tiradentes, Guaianazes. Tese central. Sem ações pedagógicas planificadas, não há avaliação da aprendizagem. O ato de avaliar a aprendizagem deve ocorrer junto do ato pedagógico. Historicamente, os exames escolares tenham sempre ocorrido em separado da ação de ensinar e aprender. Tratar a avaliação como um ato isolado, separado do pedagógico, tem sido a tradição tanto na vida escolar como nas representações da sociedade. É preciso romper com esse padrão. O ato de avaliar a aprendizagem é muito mais do que o ato técnico, isolado de investigar a qualidade dos resultados da aprendizagem. Para se produzir a aprendizagem, o ato pedagógico deve ser dialeticamente composto por 3 elementos: estabelecimento de metas ou planejamento, execução, avaliação operacional. A existência da avaliação de acompanhamento depende da existência de um projeto em execução. O planejamento define aonde se deseja chegar com a ação, assim como os meios para chegar aos resultados desejados. Projeto político-pedagógico da escola e seus parâmetros para a avaliação da atividade docente e discente. Lucchesi dá tratamento à filosofia que deve orientar de modo consciente a ação pedagógica em sala de aula. Reconhecer o fato de que o ser humano está no centro da atenção da prática educativa e que, por meio dela, deverá ser ajudado a constituir-se como sujeito e como cidadão em conexão com o sagrado. A avaliação operacional é um recurso subsidiário dessa ação pedagógica de formar o educando como sujeito cidadão ciente de si, do outro, do meio ambiente e do sagrado, na medida em que consiste em um modo de investigar para intervir. Em geral, as teorias que norteiam as práticas avaliativas são mais medievais que contemporâneas, pois concebem o ser humano como dado pronto e não como um ser em processo de construção, voltado para o crescimento, para as múltiplas e novas possibilidades de expressão e que, dessa forma, assentada em uma visão estática, a avaliação tem de ser dinâmica e segundo a qual melhores resultados são obtidos quando há propósitos e investimento para isso. A teoria pedagógica a ser adotada deve ser construtiva e não construtivista. O termo construtivista está vinculado à pedagogia decorrente dos estudos de Jean Piaget, enquanto o termo construtiva, o que nos permite produzir novas sínteses, incorporando integralmente contribuições de diversos pesquisadores que abordem o ser humano, como um ser a caminho, um ser em travessia. Quanto aos conteúdos, Lucchesi explica que se constituem de elementos do senso comum da ciência dos valores estéticos, éticos e religiosos, herdados de culturas que nos antecederam, por meio de mecanismos como a convivência, o ensino familiar e o escolar. Didática mediadora. Passos do ensinar e do aprender. Exposição, assimilação, exercitação, aplicação, recriação, criação. Nesses passos, cabe ao educador acolher, oferecer-lhe o melhor em relação à formação, ao valor, à afetividade, sustentar, garantir as condições psicológicas de tempo e de atendimento para que ele aprenda e confrontar, mostrar que nem tudo está adequado e que há outras possibilidades. É dizer, pois, que embora o educador e o educando sejam os sujeitos dessa relação pedagógica, cada um tem um papel específico e com um grau de maturidade diferenciado. Do ponto de vista humano, como cidadão, ambos são sujeitos de iguais direitos e deveres. Contudo, do ponto de vista pedagógico, no contexto da prática educativa escolar, ambos têm papéis diferenciados. O educador é o líder
e, como tal, constitui o adulto da relação pedagógica. O educando é o liderado e, como tal, constitui o que recebe o suporte do primeiro. Este tem a autoridade própria de sua condição, o que não quer dizer autoritarismo. Trata-se de autoridade de alguém que já fez um caminho de amadurecimento e agora se encontra no papel de líder de um processo. Para ser o líder que faz a mediação do processo de ensinar e aprender, o educador precisa possuir as condições de maturidade psicológica, científica e cultural. A avaliação da aprendizagem como componente pedagógico. Como fazer para que a educação possa transitar da prática dos exames escolares para a avaliação da aprendizagem na escola? É imprescindível a adoção de uma pedagogia construtiva que não espera que o educando tenha aprendido alguma coisa, mas que investe na construção dos resultados definidos e desejados. Construção dos resultados definidos e desejados. São eles: 1. Avaliação da aprendizagem na escola, investigação e intervenção. 2. Primeira constatação. A escola pratica mais exames que avaliação? 3. Segunda constatação. Razões da resistência e transitar do ato de examinar para o de avaliar. 4. O ato de avaliar a aprendizagem na escola. 5. Instrumento de coleta de dados para avaliação da aprendizagem na escola. Um olhar crítico. 6. Instrumento de coleta de dados para avaliação da aprendizagem na escola. Um olhar construtivo. Lucchesi apresenta a investigação como um conjunto de procedimentos que subsidiam a avaliação de produtos e a avaliação de acompanhamento, distinguindo-as por seus objetivos: descrição e qualificação da realidade, e descrição, qualificação e intervenção na realidade, se necessário, como uma das razões que podem explicar o porquê de haver mais exames do que avaliações no ambiente escolar. Lucchesi discute a racionalidade brasileira traduzida à sua própria legislação, que passa a utilizar o termo avaliação apenas no ano de 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB de 1972 menciona a aferição do aproveitamento escolar. A de 1961 trabalhava com o conceito de sistema de exames e as anteriores delimitavam as modalidades e as práticas dos exames. Lucchesi, ato de avaliar a aprendizagem, polifonia na escola, entendia como acompanhamento da ação pedagógica. A avaliação operacional recebe diferentes denominações, tais como diagnóstica pelo próprio autor, mediadora por Jussara Hoffmann, dialética por Celso Vasconcelo, dialógica por José Eustáquio Romão e formativa por Benjamin Bloom. Instrumentos de coleta de dados do desempenho do educando. Para que a coleta no universo educacional esteja em conformidade com a exigência do objetivo investigado e com a forma pela qual o objeto de pesquisa é abordado, é preciso ter-se em conta as configurações do projeto da escola, dos planos de ensino das aulas. O que importa avaliar é o resultado da ação, e esta deve estar definida nessa instância. A avaliação existe para informar se eles foram atingidos ou não e com que qualidade. Se nosso instrumento de coleta de dados não nos proporcionam isso, são insatisfatórios. Vamos para a música do professor Marcelo. O professor que avalia seus alunos deve sempre prestar muita atenção. Diagnóstica, formativa, acumulativa, todas três para otimização. Sempre vamos iniciar na diagnóstica, que é aquela que avalia a condição. Com resultado se planeja o caminho no ensino que está em construção. Formativa acompanha a aprendizagem, ajustando para o ensino ficar bom.
cumulativa gera sempre o conceito no final para gerar a conclusão. Avaliação externa em larga escala é o SAEB, Prova Brasil, Enem. Avaliação institucional são os indicadores de qualidade e as avaliações realizadas dentro da escola. A avaliação da aprendizagem são a diagnóstica, formativa e cumulativa.